Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem. Eu já estou aqui há um tempinho discutindo conceitos do componente curricular Ciências da Natureza com vocês. E hoje não vai ser diferente. Nessa aula para a oitava série da EAJA, vamos falar sobre Mendel e as origens da genética. Com certeza você já se perguntou como as características de um e outro sujeito são transmitidas à sua prole, aos seus descendentes. Já notou semelhanças ou mesmo as diferenças entre filhos e pais? Tudo isso está relacionado à hereditariedade, que se configura então como um conjunto de processos biológicos que apresentam como resultado essa transmissão de características de uma geração à outra. O campo do conhecimento, o campo das ciências biológicas que estuda a hereditariedade é a genética. E hoje nós vamos falar sobre Gregor Mendel. Isso mesmo, o monge Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética. Isso porque lá nos idos de 1850, ele dedicou esforços, estudos para compreender a transmissão de características. Mendel nasceu em uma família pobre, no que hoje atualmente conhecemos como a República Tcheca. Ele foi então enviado por seus pais a um mosteiro para lá, ter acesso ao estudo, já que a família não conseguia, provê-lo nesse sentido. E foi lá, então, entre tantos estudos, que ele começou a fazer o cruzamento de ervilhas. Bom, os estudos do Mendel, eles apresentavam como objetivo apreender se seria possível, então, gerar novas espécies de ervilha por meio de alguns cruzamentos controlados. Ele fez todo o exercício de experimentação com ervilhas. E por que Mendel escolhe, então, as ervilhas? Nós vamos chegar lá. Mas precisamos elucidar ainda nessa história que os estudos de Mendel não foram reconhecidos de imediato. Isso demorou cerca de 35 anos depois para que os seus estudos, reencontrados por outros cientistas, ganhassem a notoriedade que temos hoje. Os estudos de Mendel foram publicados nas conferências da Sociedade de História Natural de Brno no ano de 1865. E o trabalho impresso foi publicado em 1866 nos anais dessa mesma sociedade. Os historiadores da ciência dizem que Mendel enviou os seus estudos até mesmo para Darwin, mas não obteve uma resposta do pesquisador. Bom, Mendel, então, escolhe as ervilhas porque elas são fáceis de serem cultivadas, apresentam um ciclo de vida muito curto, uma grande quantidade de semente e características que podem ser observadas e comparadas facilmente, além de um processo que pode acontecer por autofecundação. Bom, Mendel, então, observa um conjunto de 7 características dessas plantas e começa os seus movimentos experimentais com espécies puras. Segundo ele, essas espécies puras eram aquelas que, durante 6 gerações, geravam indivíduos com as mesmas características. Ele observava, então, essas características e cruzava essas espécies puras para entender a transmissão desses caracteres. Ele começou, então, com as ervilhas, observando essas 7 características que estão dispostas aqui, a forma da semente, a cor da semente, a forma da vagem, se lisa ou ondulada, a cor da vagem, da flor, a posição da flor e o tamanho, então, da planta. Nesse movimento, ele pega, então, uma espécie pura, e nós vamos utilizar as sementes como um exemplo. Puras de cor amarela, puras de cor verde. Ele cruza, então, esses indivíduos, isso se configura como a nossa geração parental. Nós vamos originar, nesse sentido, uma geração F1 de descendentes totalmente amarelos. Posteriormente, Mendel, então, faz o cruzamento das espécies de F1.
E nós temos, então, a proporção de 3 para 1. 3 espécies com ervilhas de cor amarela e uma de cor verde. Esse estudo, então, de Mendel leva, então, a algumas conclusões. Ele começa a perceber que há fatores, então, que condicionam, que determinam as características da planta, fatores, então, que dominam sobre outros. A cor amarela estava dominando em relação à cor da semente verde. E havia, então, fatores que impulsionavam essa determinação, essa dominação do amarelo. Ele, então, formou a primeira lei de Mendel. As características do indivíduo são determinadas por um par de fatores, os quais se segregam, se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Então, cada característica é determinada por um par de fatores. Esses fatores vão se separar, como eu disse para vocês, durante o processo de formação dos gametas e originar, então, indivíduos, né, com características distintas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem ligadinhos, porque ainda vamos falar muito sobre Mendel e as famosas leis de Mendel. Tchau, até a próxima!